Amém, amém. Maravilhoso dia a todos, né? Muito bom estar aqui reconectando com Deus na manhã de quarta-feira, entre irmãos, entre amigos. E mais importante, além de tudo isso, na presença do nosso Deus, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Eu sei que nós estávamos caminhando com a temática de mentores segundo o coração de Deus. Teríamos uma vasta temática por conta de muitos personagens bíblicos, então nós poderíamos passar muito tempo falando sobre isso. Podemos voltar em algum momento a essa temática novamente, mas eu quero pensar, nós estamos chegando no final do ano, e eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa questão do tempo. Como que você administra o seu tempo? A Bíblia ela fala muito sobre essa questão da mordomia, da administração, de tudo aquilo que o Senhor nos deu para fazer. E quantas horas tem o seu dia? Eu acho que para alguns o dia deve ter poucas horas. Porque eu não sei como que é a sua realidade, mas você tem muita coisa para fazer no seu dia. Você tem muita coisa para fazer no seu dia, mas você não tem tempo para fazer tudo que você tem que fazer. Sua vida, por exemplo, está desorganizada. Você anda cansado, frustrado, estressado, irritado. Como é que está essa realidade do seu coração, da sua vida? Você tem caminhado com o coração aflito? O que uma vida desorganizada, e eu trago sempre perguntas, né, para as nossas reflexões antes de trazer os conceitos e os princípios da palavra de Deus. O que uma vida desorganizada pode trazer de prejuízos a você e aos outros? Às vezes a nossa vida se assemelha àquele equilibrador de pratos. Eu não sei se vocês lembram disso. O cara começa a equilibrar um prato daqui, daqui a pouco ele deixa o outro aqui, aí o outro começa a quase cair, ele volta lá. Parece que a nossa vida é assim. E nós já falamos sobre 7 áreas da vida aqui. A área espiritual, emocional, físico, familiar, educacional, profissional e financeiro. E parece que a vida, ela se torna isso. Cada área da vida é um prato. Alguns estão quase caindo, às vezes outros já caíram. Mas como é que você organiza tudo isso? Nós estamos falando de 7 áreas, mais 7 áreas que compõem, talvez, diversas de sub-áreas que você tem que lidar em cada uma delas. Os nossos objetivos com essa temática é fazer conhecido o nosso propósito de vida. É organizá-la, inclusive, a partir destes propósitos. Mas será que Deus errou em ter nos dado só 24 horas? Porque eu ouço pessoas dizerem assim, se o dia tivesse 36, então assim, Deus, você errou, o senhor não sabia que eu tinha mais o que fazer? O senhor não sabia que eu não podia dormir? O senhor não sabia que eu não podia comer? O senhor não sabia que eu não teria tempo para fazer isso? Será que realmente é o tempo mal administrado? E essa é a reflexão que eu quero começar a construir com vocês. E a nossa temática, por algumas quartas, não vai ser a administração do tempo. Não administre o seu tempo. Não é esse o ponto. Administre a sua vida. O tempo é só a consequência de uma má administração da vida. Uma má administração da vida gera uma vida sem tempo. Uma pessoa sem tempo, uma pessoa frustrada, cansada, estressada, é uma pessoa que não aprendeu a administrar a vida, mas acha que é virtude dizer que não tem tempo.
Uma pessoa que diz que não tem tempo, isso não é virtude, isso é pecado. Então a gente precisa começar a entender que o Senhor nos deu uma vida para que a gente possa administrá-la no tempo que Ele nos deu. Essa vida precisa ser administrada no tempo que Ele nos deu. E a falta de ordem na vida, a falta de organização na vida, mostra o quanto não é o tempo desorganizado, mas o quanto nós não estamos organizando a vida que o Senhor nos deu. Nós estamos mudando os propósitos, muitas vezes, daquilo que o Senhor nos deu na vida. O propósito, ele não é encontrado naquilo que você faz, mas para quem é feito. Não é o que você faz, é para quem você faz. Faço por mim, muitas vezes, pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, pelos meus pais. Faço por mim. Fazer para o eu ou para o outro tem se tornado o propósito. Fazer o que é passageiro para ter coisas passageiras. É assim que a gente vive a vida. Nós fazemos as coisas por nós fazemos as coisas para os outros. Mas será que realmente esse é o propósito? Eu estou sem tempo. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho reunião. Eu tenho isso aqui. Eu tenho aquilo ali. Eu tenho que dar conta disso. Eu tenho que dar conta daquilo. Tudo bem, ninguém disse que você tem que viver uma vida desocupado. Mas é exatamente para isso que o Senhor te chamou para fazer? Ser uma pessoa tão ocupada que nem mesmo tempo para o seu Deus, às vezes você encontra na agenda? Deus errou, né? Em ter nos dado só 24 horas, 365 dias no ano. Uma vida desorganizada é uma vida que perdeu seu propósito. Uma vida desorganizada é uma vida que precisa relembrar do propósito que nós recebemos quando recebemos a vida dele. Quando nós olhamos para o propósito além de nós e para os outros, nós precisamos nos lembrar de que nada é nosso. Eu não tenho nada aqui. Nós usamos o pronome possessivo, né? Meu. Esse aqui é o meu carro, é o meu trabalho, é a minha esposa, os meus filhos. O que você tem, você leva. E para a eternidade, você vai levar o quê? A gente não leva nada para a eternidade. É por isso que quando o propósito muda do meu para ele, a gente consegue administrar melhor o que ele deu a nós. Tudo é dele, gente. Na teoria, a gente acredita nisso. Na prática, a gente vive como se fosse Deus. Achando que temos que dar conta de tudo, de todos, vivendo para nós e para os outros. Tudo é dele. Tudo que somos, tudo que fazemos é por ele e para ele. Tudo que somos é por ele e para ele. Olha que texto lindo. Em Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e
para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Ele nos deu uma vida para administrá-la, não de acordo com o nosso propósito de vida, de conquistar, de conseguir, de ir, de vir, de dar conta, de prestar sua conta. Não, ele nos deu uma vida para que a gente se lembre dele, não de nós. Nós acordamos hoje porque nos lembramos que o autor da vida nos deu vida. Acordar é lembrar de um propósito. Eu acordei hoje. Eu acordei porque a essência da vida me deu vida. O autor da vida me deu vida. E estar vivo me lembra do propósito dele em minha vida e através da minha vida, e não pode me levar a esquecer dele na vida para que eu possa cumprir os meus propósitos passageiros na vida sem ele. Esquecendo dele. Quando nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios 10, 31, 33 diz assim, 31 diz assim, assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. O nosso propósito não sou eu, não é você. O propósito da minha vida é Deus. E quando Deus é o propósito da sua vida, tudo que Deus lhe deu para fazer na vida, você faz focado em Deus. E é lógico que quando você faz agora focado em Deus, você está ali disposto a se decepcionar com você e às vezes até decepcionar pessoas. Porque você agora deixa de assumir a sua função de Deus para colocar diante de Deus aquilo que você não tem condições de fazer. Só Deus pode fazer. Você não vai conseguir fazer tudo. Você não vai conseguir equilibrar todos os pratos. Você não vai conseguir fazer tudo o que você imagina no dia. Você não vai conseguir ajudar todo mundo. Você não vai conseguir cumprir todos os prazos. Você não vai conseguir fazer tudo o que você planejou fazer, porque você não é Deus. E quando eu não consigo cumprir todas essas coisas, aí o que bate? O desespero, a frustração, o medo, a angústia. Tá vendo como somos nós mesmos que trazemos revelamos essas coisas no nosso coração? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Fazemos para que Deus seja conhecido e glorificado, não a gente. Nós queremos assumir tudo na vida porque no fundo, a gente pode negar. Mas nós esperamos por reconhecimento e glória nesse mundo. Nós queremos que, como é uma das frases de Troia, do gladiador lá, né? O que você faz aqui ecoa na eternidade, você vai ser lembrado. Exatamente, o que a gente faz aqui vai ecoar na eternidade. A pergunta é qual? Servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Ok? E eu não estou dizendo com isso que a salvação ela é fruto dos méritos daquele que faz.
A salvação é mérito total de Cristo. Eu não posso fazer nada para ser salvo, mas eu vivo como se fosse. Eu vivo a vida como se a salvação dependesse de mim, como se manter a salvação dependesse de mim. Quando nós temos um Deus que envia seu Filho para morrer em nosso lugar, e o seu Filho diz que aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará da sua mão, nem mesmo eu tenho a capacidade de me arrebatar, de ser tirado da mão daquele onde eu estou. Então, por que toda essa correria? O que eu quero dessa vida? Quais são os reais propósitos dessa vida? Como é que eu quero ser lembrado nessa vida? Alguns missionários, nas suas biografias, diziam assim: vá, viva, pregue, morra e seja esquecido. Você não está aqui para ser lembrado. Você está aqui para manter o nome de Deus em evidência, não o seu. Um artista, Besky, se eu não me engano, ele diz que você morre 2 vezes. Uma quando o seu corpo para de respirar, e a outra quando o seu nome é pronunciado pela última vez nessa terra. Chega o dia em que ninguém mais vai lembrar do Arlen. E tudo bem. Eu não preciso que o mundo relembre de mim. Eu só preciso que alguém lembre de mim. Eu só preciso que o meu Senhor se lembre de mim. Se ele lembrar e todo mundo esquecer, essa é a maior alegria e garantia que eu tenho na minha vida. Chegar diante dele e ele disser: eu te conheço. Eu te conheço. O que nós vamos fazer nessa vida, a vida que o Senhor nos deu, diz respeito a propósito. Se o seu propósito for você, e se o seu propósito for os outros, você vai deixar todos os pratos da sua vida cair. Nem tudo o que eu quero, Deus quer. E nem tudo o que eu faço, Deus quer que eu faça. Por isso, guarda isso. Deus é mais valioso do que pessoas. Ah, mas e a minha mãe, meus pais, minha esposa, meus filhos? Então, Deus é mais valioso que eles. E pessoas são mais valiosas que coisas. Então, olha a ordem. Deus é mais valioso que pessoas. E pessoas são mais valiosas que coisas. A bagunça na vida está quando tudo isso se confunde. Quando eu entendo que eu tenho muita coisa para fazer e eu esqueço de pessoas, e eu acredito que eu sou Deus e eu esqueço de Deus. Então aqui começa aquela baderna, aquela bagunça. Mas não se esqueça disso, que essas pessoas só existem na sua vida porque Deus existe na vida das pessoas. Deus é o autor da vida, das pessoas que você ama, inclusive. E as pessoas são mais importantes do que o que você faz. Muitas coisas você vai ter que dizer não para cuidar de pessoas. Não confunda isso. Não confunda isso. Porque é isso. Deus é mais valioso do que pessoas e coisas e pessoas. E pessoas são mais importantes que as coisas, que a sua agenda, que as suas tarefas. Não torne a sua vida bagunçada, não perca o seu propósito. Continue olhando para Ele, que é o autor, consumador da nossa fé, o autor da nossa vida. Então, para de administrar o seu tempo. O seu problema não é o seu tempo. Você não tem tempo porque a tua vida está bagunçada. Começa a organizar a tua vida.
como o rei Zedequias fez: põe tua vida em ordem. Põe tua vida em ordem. E aí depois você me diz se você não vai realmente ter tempo. Se você realmente não vai ter tempo. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Porque muitas vezes o propósito de nós termos acordado hoje seja apenas nós, os outros e as nossas agendas. Que nós possamos entender que o Senhor é maior do que todas as coisas. Que estar vivo é viver para cumprir a vocação que o Senhor nos deu de cuidar das pessoas e de exercer o nosso trabalho, sem que eles, de forma nenhuma, venham tomar o lugar que o Senhor exerce na nossa vida. Nos ajuda, Deus, a entender que o propósito nosso nessa vida não somos nós mesmos, mas é o Senhor. Que tudo o que fizermos aqui, que tudo que fizermos para alguém, que tudo que fizermos no nosso ambiente de trabalho, nas áreas da nossa vida, tudo isso possa apontar para Deus. Que o Senhor seja glorificado e eu não faça nada simplesmente para ser reconhecido, lembrado, mas que eu faça para que o Senhor seja exaltado e conhecido através da nossa vida. Nós somos apenas refletores do Senhor no mundo de trevas. E cada um aqui está num lugar diferente para fazer a luz de Cristo brilhar. Por isso, ó Pai, apague a luz que nós mesmos queremos levar ao mundo. E que Cristo seja a luz desse mundo em nós. Nos ajude, ó Pai, a administrar a vida que o Senhor nos deu. Isso vai requerer de nós renúncias, posição. Não vai ser fácil, mas isso edifica, nos torna de fato homens. Tornará estas mulheres de fato mulheres de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus, em que desde pequeno, desde a tenra idade, serão assim ensinados a partir da nossa própria casa, que toda a vida glorifica a Deus e não a nós. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome seja o louvor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Orley, pela reflexão aí. Acho que é a gente pensar, né? Pensar aí o que estamos fazendo com a nossa vida e para quem estamos fazendo, né? Então, para quem estamos fazendo. Isso aí. Pessoal, eu vou desligar aqui a gravação e a gente começa, então. Rapaz,